muitos ataques da Rússia nessa noite e também no dia de hoje lá na Ucrânia, gente. Mas foi tanto ataque, tão bem sucedidos, né, que fica até difícil pontuá-los todos aqui. Assassinos, mercenários, gente da OTAN, entendeu? Tudo isso foi embora, foi para, né, virou pó, né, como diz a Bíblia, né? A pó voltará. Pois é, virou pó. Né? Muita gente mesmo. Mercenários, soldados tradicionais, gente importante do exército ucraniano, com posto alto no comando das Forças Armadas da Ucrânia, foi eliminado do fronte. Também inúmeras armas em vários lugares também foram destruídas. Soldados, se é que são soldados, né? Nazifascistas, né, da Ucrânia, de dois batalhão Kraken e batalhão Aidar, também foram eliminados, muitos deles, nesta noite com ataques russos na região de Kharkov. Embora ataques tenham acontecido em Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkov, em todos os lugares onde há confrontos entre as Forças Armadas da Rússia e também as Forças Armadas da Ucrânia, tá? Então, assim, é tanta coisa que fica difícil. Fica comigo aqui neste vídeo, vamos ter paciência para a gente conseguir aqui chegar a uma informação mínima sobre todos esses ataques, porque parece que aconteceram outros, né, que sequer eu conseguirei abordar neste vídeo. Algo importante que precisamos observar é que esses ataques da Rússia têm sido cada vez mais certeiros. A Rússia tem perdido cada vez menos soldados no fronte, a Rússia tem destruído cada vez mais soldados ucranianos no fronte, a Rússia tem destruído cada vez mais as armas que a OTAN fornecem para a Ucrânia, a Rússia tem conseguido também eliminar um número cada vez maior de mercenários e de autoridades da OTAN e da Ucrânia. Tudo isso, amigos e amigas, depois da chegada do Belousov ao Ministério da Defesa da Rússia, né? Ele é um tipo de dirigente, né, que se preocupa muito com os ganhos, né? Então a ideia dele é ganhar ao máximo possível, né, com o custo o menor possível, né? Então o custo de vida dos soldados russos vai ser cada vez menor, né, nesta visão de guerra do Belousov, ao mesmo tempo em que a Ucrânia vai perder cada vez mais os seus efetivos. A Rússia tenderá a gastar o mínimo possível de armas para destruir um número cada vez maior de armas da Ucrânia e da OTAN. Além do que, a Rússia vai investir cada vez mais, né, na sofisticação das suas armas de defesa aérea e também de ataque à Ucrânia, se possível gastando o menos possível. Essa é a mente do Belousov. A gente está a ver resultados importantes, né, acontecendo após sua chegada. E acredito que esta noite e manhã de hoje na Ucrânia simbolizam muito, né, a visão Belousov no poder no Ministério da Defesa da Rússia, porque foram tantos ataques com um poder de destruição tão absurdo na Ucrânia, que a gente pode falar que a Ucrânia teve uma pequena derrota no dia de ontem, na noite de ontem para o dia de hoje, uma pequena derrota, numa guerra em específica, né, uma guerra dentro da guerra. A gente pode falar aqui que a Ucrânia perdeu demais e a Rússia conseguiu êxitos impressionantes, além de todos os avanços que vem acontecendo no fronte, além de pequenos povoados que seguem a ser conquistados pela Rússia, né, a destruição do material humano ucraniano é cada vez maior. Como eu disse, são muitas informações. Ataques com mísseis foram, portanto, realizados em inúmeros objetivos em Kharkov, tá? Eles foram lançados sobre a infraestrutura militar e militar industrial de Kharkov, né? Dessa região de Kharkov que ainda é controlada pela Ucrânia, tá? Ao menos 5 explosões foram ouvidas, isso aí, gente, em Kharkov, tá? Não tô falando na região, não. Tô falando em Kharkov, tá? 5 explosões foram ouvidas depois da chegada dos mísseis russos, tá? 2 mísseis atingiram a fábrica blindada de Kharkov, onde houve uma detonação ali secundária, né, das munições que estavam presentes num depósito cheio de munições fornecidas pela OTAN, tá? Essa fábrica foi atingida, né, também na parte, uma zona industrial, né, com hangares, né, hangares com equipamentos militares da OTAN, com militares da Ucrânia e também munições. Esses hangares, esses 3 hangares, né, pelo que se fala, também foram totalmente destruídos, tá? Também houve um ataque à estação ferroviária de Kharkov, né, com uma bomba Fab 500, tá? Ela destruiu o depósito de armas, né,
das Forças Armadas ucranianas, tá? Também houve aí no caso, na região de Kharkov, houve também a chegada de uma outra bomba, né, de FAB de 1.000 toneladas, de 1,5 tonelada, né, né, 1.500, né, que atingiu um ponto de implantação de soldados ucranianos, ou seja, destruiu um ponto de a recepção temporária, recepção e permanência temporária de soldados ucranianos. Esse centro foi atingido pela bomba FAB de 1.500 quilos e os soldados ucranianos que ali estavam, né, na sua grande maioria, faleceram. Por quê? Porque a bomba FAB não deixa muitos vivos, como a gente sabe, tá? Também, ontem à noite foi atingido um ponto, né, de implantação, recepção de soldados, né, de instrutores ocidentais lá em Kharkov, tá? Os militares que chegaram da Suíça, isso mesmo, da Suíça, Suíça, né? Não se envolvem, né? Eles estavam ali envolvidos no chamado serviço de desminagem, tá? Então era uma oficina de desminagem, remoção de minas, né? Com especialistas suíços, tá? Até a Suíça, né? Trata-se de uma organização dita como humanitária, né? Mas segundo informações do Serviço Secreto da Rússia, esses instrutores ocidentais ali da Suíça não estavam ali para desminar coisa nenhuma, estavam ali para fazer o trabalho contrário, implantar minas na região de Kharkov, tá? Ou seja, estavam ali para gerar campos minados, tá? E não para desminarem os campos. Esses trabalhadores suíços, né, que foram lá para Kharkov, eles também serão entregues à Suíça em caixões, tá? Bem, no subúrbio de Kharkov houve também o ataque a outro local de implantação de soldados, tá? Neste caso aí, a gente estamos falando que era um número gigantesco que estava presente neste local aí. Tinha todo tipo de soldado. E segundo, né, informações do serviço secreto, dos serviços clandestinos em Kharkov que trabalha para a Rússia, costumam dar informações muito precisas, mas ainda a gente não tem a confirmação da Ucrânia, em torno de 300 soldados ucranianos, mas também muitos outros que estavam ali presentes foram eliminados do fronte. É muita coisa, gente. Muita coisa. Tudo isso aí em Kharkov, mas não para por aí não. Vamos lá. Em Kharkov também foi atingido um ponto onde estavam, sabe o quê? Militantes de dois grupos, tá? O grupo Kraken e o grupo Aidar, que são ultranacionalistas, né? A Aidar é um grupo, né, que se politizou muito ultimamente aí, tal, ganhou inclusive simpatia de deputados, mas ele é daqueles seguidores lá do homem de bigodinho da Segunda Guerra Mundial, né, o líder da Alemanha, né? O Aidar é terrível, né, ultradireita mesmo, ultranacionalismo, nacionalista, tal. E pior que ele, assim como é pior também do que o Azov, é o batalhão Kraken. Pois soldados, né, desses dois batalhões, Aidar e Kraken, foram eliminados com a chegada de uma bomba num local, num ponto de recepção ali para esse grupo de soldados ultranacionalistas, tá? Bem, também houve a liquidação, tá? Não propriamente no dia de ontem, essa informação surge agora, mas não foi do dia de ontem, tá? Do comandante, assim, o assassino, quando a Rússia começou a operação militar especial lá na Ucrânia, um dos objetivos era, enfim, prestar contas à população que foi massacrada, aquela população ali de Donetsk, desde a época do Euromaidan, né, por alguns generais ucranianos. Um dos mais perversos foi eliminado do fronte, tá? É o comandante da 92ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia, tá? Esse senhor, ele era o responsável pelos bombardeios da população russa que estavam ali em Donetsk, né? E também em Luhansk. E depois que começou a Operação Militar Especial, esse senhor, graças aos seus serviços prestados, né, de assassinar pessoas nas cidades russas, ele passou a ser o responsável pelos ataques a Belgorod. Isso mesmo. Um senhor, né, um senhor já tal, um assassino, né, ultranacionalista, também, né, nazi-fascista tal. Ele foi eliminado do fronte, isso segundo informações, inclusive, que vem da Ucrânia, tá? Então ele morreu, né, num ataque russo que aconteceu agora no dia 19 de julho, não ontem, mas no dia 19 de julho, com um ataque frontal, né, que ele recebeu, e ele foi dessa para uma pior. O funeral desse senhor aconteceu agora no dia 22, poucos ficaram sabendo disso, tá?
a Ucrânia fez de tudo para esconder, porque se tratava de uma liderança, né, liderança ucraniana, né, para esse serviço de atacar os russos. Era uma das mentes mais perversas, né, uma das mentes, né, que sustentava sim que a população civil tinha que pagar, né, porque ela era responsável pelo Putin começar a operação militar especial contra a Ucrânia, tá? Só que muito antes disso, né, pois o problema não era Putin, ele já era atuante, né, assassinando as populações que estavam em Luhansk e também em Donetsk, tá? Bom, a 92ª Brigada das Forças Armadas Ucranianas, como vocês sabem, fez não somente bombardeios a objetivos militares, né, em vários locais ali em Belgorod, mas o grande objetivo era os ataques à população civil, tá? E esse general, ele realmente, Alexei Grechka, é o nome dele, Alexei Grechka, né, esse general, ele era a mente por trás desses ataques, tá? Bom, enfim, mais um que foi dessa para pior, a Rússia cumprindo, portanto, um objetivo quando começou a operação militar especial, tá? Esse cidadão, né, ele não somente ele era cruel, né, com esses ataques, como também era, né, dentre todos os comandantes ucranianos, retirando, né, excluindo os tais batalhões ali, né, de ultranacionalistas e tal. Esse comandante, também ele, quando algum prisioneiro russo caía nas mãos, né, da 92ª Brigada que ele comandava, os prisioneiros russos eram torturados, tá? Então, o Alexei Grechka, ele foi morto com ataques russos no dia 19, no dia 22. Houve o funeral dele, pouco se fala, mas houve o funeral desse senhor, que era muito importante ali para as Forças Armadas da Ucrânia, era muito importante para cometer crimes, né? É um canalha, né, que já não está mais presente entre nós. Tô aqui a pensar se devo colocar o rosto dele aí na imagem da capa deste vídeo, porque ele merece, para vocês, acho que vou colocar, para vocês se depararem com a cara de um assassino que já não está mais entre nós, tá? Então realmente foram muito bem sucedidos, portanto, esses ataques russos aí nesses últimos dias, tá? Bom, não somente em Kharkov nós tivemos, né, esses ataques aí das Forças Armadas da Ucrânia. Os ataques também aconteceram em outros locais da Ucrânia, em vários lugares, na região de Kras, Liman, houve um ataque com Iskander que destruiu um posto de comando. Olha, fica aí que não acabou não, tem muito mais informações, tá? Um posto de comando e centro de controle de sistemas não tripulados da 63ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia, tá? Essa brigada é importante também, ela era bastante importante para a Ucrânia. Bom, como resultado da chegada dos Iskanders e tal, observou-se naquele caso ali, portanto, uma destruição ali de militares importantes, né, porque são militares de um posto de comando, tá? E também houve a destruição de o centro, né, um local que era o centro de comando e utilização de drones, onde havia muitos operadores de drones também, tá? Então a bomba, o Iskander chegou ali naquele local ali e teria eliminado, além disso também teria eliminado um radar de orientação e iluminação de objetivos, uma cabine de controle, 2 lançadores de mísseis antiaéreos S-300, tá? De fabricação soviética neste caso, tá? Também um detector de baixa altitude, tá? Tudo isso foi destruído juntamente ali com os soldados, tá? Das Forças Armadas aí da Ucrânia, da 63ª Brigada. É muita gente, né? Muita gente que foi ali eliminado do fronte nesses ataques russos de ontem e para hoje. São tantas anotações daqui que vocês não têm noção. O principal, a gente pode falar que ainda não chegou ainda, eu vou comentar neste momento com vocês, foram os ataques ao porto de Ismail, na região de Odessa. Todo o oblast de Odessa foi vítima de ataques russos na noite de ontem, madrugada e manhã de hoje. Notadamente, né, o porto de Ismail, que fica ali na fronteira com a Romênia, gente, tá? Ali na fronteira com a Romênia, no Danúbio, tá? Há um porto, esse porto é importante para a recepção de armas da OTAN, tá? Vários ataques aconteceram em Odessa, principalmente neste porto. Vários ataques aconteceram neste porto ali, que fica em Ismail, tá?
um escritório, né? O escritório do Porto de Ismail foi atacado, foi destruído, tá? Havia neste local, né, quase que 200 mercenários, tá? Neste local aí, quase 200 mercenários estavam presentes, tá? Altíssimos funcionários da OTAN estavam, perdão, ucranianos estavam presentes ali também. E após esse ataque, as ambulâncias foram para o local e conseguiram resgatar 32 feridos. Sabe o que aconteceu com esses feridos? Eles foram levados para a Romênia, né? Como assim, né? Mercenários foram levados para a Romênia, tá? Como é que a Romênia permitiu isso? Vocês conseguem ver? A informação é que eram mercenários, desses mercenários tradicionais, mas pode perfeitamente ter sido soldados da OTAN, já que um país da OTAN recebeu esses mercenários para os seus cuidados. 32, tá? Que foram levados. Como havia no local ali mais de 200, né? O que se fala, na verdade, é que, vamos colocar aqui em número de 200, todos aqueles que ficaram vivos foram levados às pressas para a Romênia, tá? Então, assim, havia no mínimo 200, tá? Então, o que significa isso? Significa que, pelo menos ali, 168, né? 168 mercenários e altos funcionários das Forças Armadas ucranianas teriam sido eliminados, tá? Algumas fontes relatam que foram muito mais de 200 eliminados, assim, de forma definitiva, tá? Do fronte, tá? Ou seja, que foram mortos, né, pelas Forças Armadas da Rússia com esses ataques. Mas as fontes mais conservadoras falam que seriam 168 que foram eliminados de forma definitiva, enquanto 32 foram socorridos às pressas, levados às pressas para a Romênia. Neste mesmo local, uma fábrica de preparação e reparo de barcos também foi destruído pelas Forças Armadas da Rússia. Além disso, um terminal de combustível e lubrificantes também recebeu uma bombinha e foi, né, destruído pelas Rússia, tá? Caças da Romênia levantaram voos. Sabe por quê? Porque destroços, né, um drone, né, ou destroços de um drone teriam caído no território romeno. É isso mesmo. No território romeno. O que eu já falei para vocês em outros momentos, né? A OTAN não precisa, na verdade, de muitos motivos para fazer uma guerra direta contra a Rússia, tá? Até porque se a OTAN desejar fazer essa guerra, ela vai criar uma narrativa, ok? E não faltam motivos para a OTAN criar narrativas para começar essa guerra direta contra a Rússia. Já aconteceu de cair um drone no território polonês e agora teria caído um drone ou destroços de um drone, porque a própria Romênia está tratando de falar que isso não aconteceu. As fontes cada vez mais, e você vai ficar sabendo disso conforme as horas vão passando, que de fato houve a chegada de drones ou de pedaços ali de um drone no território da Romênia. Mas a Romênia está falando que não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque a OTAN morre de medo da Rússia. Essa é a verdade. Essa é a verdade, tá? Então veja, esse drone teria caído ali no território da Romênia. Então, portanto, só ali em Ismail, sem contar outros ataques em vários locais de Odessa que aconteceram nessa noite, houve a destruição, portanto, de um prédio que era o escritório do Porto de Ismail. Tá? Neste local havia, portanto, esses mais de 200 soldados, dentre mercenários e altos funcionários das tropas da Ucrânia. Tá? Ali quase todos foram mortos. Houve o ataque e a destruição de uma fábrica de preparação e reparo de barcos. Né? Houve também a destruição de um terminal de combustível e de lubrificante. Só Ismail. Então foram muitos ataques da Rússia. Houve também ataques em Kiev, houve ataques em Poltava, houve ataques em Dnipropetrovsk. É impressionante como houve ataques da Rússia na noite de ontem, madrugada de hoje e manhã de hoje. Houve ataque também naquela região, em Dnipropetrovsk, que também teria acontecido um ataque, né, que teria vitimado soldados mercenários. Mas nós não temos melhores informações sobre isso também. A Rússia também teria destruído, né, nesses depósitos de munição tal, mais de 300 drones, né, das Forças Armadas da Ucrânia nesses ataques noturnos, madrugadores e da manhã de hoje lá no território ucraniano, meus amigos e minhas amigas. São muitas informações, portanto, assassinos, mercenários, gente da OTAN, gente de boa da Suíça, né? A Suíça que é neutra, tudo mais. Todo esse pessoal foi desta, para quem prefere, né, para uma pior. Porque as Forças Armadas da Rússia foram muito eficientes
com esses ataques certeiros da noite de ontem, manhã de hoje, madrugada de hoje e manhã de hoje, meus amigos e minhas amigas. Forte abraço a todos vocês em vários lugares do mundo. Meu abraço eterno a todos vocês. É isso.